Portanto, nós estivemos a ver no nosso processo de desenvolvimento de software que tínhamos várias fases na concepção do mesmo. Entre uma dessas fases, havia então a componente dos testes que eram realizados após os desenvolvimentos, de certa forma, para nós conseguirmos verificar se os requisitos funcionais e não funcionais eram cumpridos ou não. Ou seja, garantirmos que o software faz aquilo que nós projetamos para que ele faça, aquilo que temos como ideia para o âmbito do software. Portanto, se comporta como é expectável. E para isso nós precisamos de testar esse mesmo software. Contudo, nem todos os testes são iguais. Nós vamos testar coisas diferentes. Existem coisas diferentes para testarmos neste processo. E vamos ver que coisas diferentes são essas, que nomes é que têm e quem é depois também a responsabilidade nesse sentido. Portanto, o nosso tópico inicial vai ser aqui a introdução a este tema. Depois vamos ver os diferentes tipos de testes. Vamos ver o que é que são testes unitários, vamos ver o que é que são testes de integração e testes end-to-end. E depois fazemos aqui uma conclusão rápida. Portanto, introdução. Ora, então os testes de software são um processo crucial no desenvolvimento de aplicações digitais e sistemas informatizados. Eles garantem que o software seja funcional, confiável e seguro antes de ser lançado para o seu uso em produção. Estes testes envolvem então uma série de atividades que verificam se o software atende aos requisitos dos negócios e de qualidade, identificam e corrigem defeitos e ajudam a melhorar a experiência do utilizador. Nesta apresentação exploraremos os principais tipos de teste de software, os seus benefícios e as melhores práticas para a execução de testes de software eficazes. Portanto, já vimos que é importante neste contexto do desenvolvimento garantirmos que isto é mesmo uma garantia, não é apenas uma confirmação, não, temos provas dadas de que estas métricas são garantidas no que toca a confiabilidade, no que toca a segurança do próprio software, assim como também identificarmos e corrigir defeitos que ajudam a melhorar a experiência do utilizador, assim como também se o software atende aos requisitos de negócio e de qualidade que nós nos propusemos. Portanto, nós quando criamos um software, volto a usar aquela analogia, é sempre para a resolução de um determinado problema, seja ele qual for. Se estivermos a falar sobre um software de contabilidade, nós vamos ter problemas contabilísticos concretos para resolver. Se nós estivermos a tratar de uma to-do app, nós vamos ter problemas de listar aquelas tarefas que nós temos para fazer. Portanto, isso será o problema, ou mesmo até se nós estivermos a fazer um jogo. Portanto, o jogo acaba por resolver um problema que é um passatempo. Portanto, precisamos ali de algo que sirva de entretenimento durante um período de tempo, seja ele maior ou menor, conforme também a dimensão do jogo. Se for assim uma coisa pequenina, só para jogarmos ali 5, 10 minutos, que é o tempo que precisamos, se calhar temos ali um jogo mais básico. Se calhar, se estivermos a falar num jogo projetado para demorar 30, 40, 50, 60 horas a completar, já temos ali um scope diferente. No entanto, atuam no problema que é, não é necessariamente um problema, mas uma necessidade, que é o entretenimento. Okay? Portanto, todo o software tem essa particularidade, essa finalidade, e nós temos que garantir que isso acaba por ser cumprido com qualidade, confiabilidade e segurança, assim como também identificarmos coisas que podem ser melhoradas. Quais são os diferentes tipos de testes? Essencialmente, nós temos 3 tipos mais comuns: os testes unitários, os testes de integração e os end-to-end. Foi aquilo que também vimos
nos tópicos sumário sobre este tema. Vamos olhar para os testes unitários. O que é que os compõem e para que é que eles servem. Ora, o que é que são testes unitários e o que é que fazem? Os testes unitários são responsáveis por testar individualmente as unidades do software como funções e métodos específicos para garantir que cada um deles funciona corretamente. São geralmente executados pelos developers e automatizados para verificar se as unidades estão a funcionar de acordo com as suas especificações. Um exemplo muito concreto que vos posso dar deste tipo de testes é o seguinte. Vocês lembram-se quando estávamos ainda na UFCD de C# a ver aquele assunto da programação orientada a objetos em que criámos uma classe conta bancária e depois criámos uma conta poupança e depois dentro, por exemplo, da conta poupança nós tínhamos lá um override do método de de levantamento, assim é que era. No levantamento nós levantávamos o valor e cobrávamos uma taxa adicional por cada levantamento, salvo erro, eram 10 cêntimos, uma coisa assim desse género. E nós, para provarmos que isso estava a funcionar, executávamos o projeto, ou neste caso corríamos o projeto, executávamos aquele código que chamasse aquela função, olhávamos para as entradas, olhávamos para as saídas, ou seja, eu coloco lá 10 euros como levantamento e a minha saída tem que ser 10,10 €, comparávamos se isto estava de acordo com o que nós pretendíamos. Se estivesse, considerávamos que o exercício estava certo, não é? Era dessa forma que eu fazia a correção do exercício convosco. Portanto, olhava para... aquela parte nem era tanto de correção de exercício, era mais numa vertente explicativa, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer. Portanto, confirmávamos e validávamos que a feature estava a funcionar com base na comparação daquilo que seriam as variáveis no seu state inicial versus o valor que essas variáveis tinham no seu state final. Se correspondessem àquilo que nós estávamos à espera, nomeadamente 10 euros de entrada, 10,10 € de saída, considerávamos então que aquele método estava a funcionar corretamente. Porém, se nós estivéssemos a fazer alterações ou a testar vários cenários diferentes, imaginem que eu queria testar se aquilo funcionava com valores negativos, ou o que é que acontecia, ou se o software se comportava como era expectável com valores negativos, eu tinha que voltar a iniciar o programa, ou mesmo que aquilo já fosse num ecrã em que desse para fazer mais do que uma operação ao mesmo tempo, mas tinha que ir de forma funcional, não é? Testar e fazer do utilizador, ou fazer aqui o papel do utilizador e depois garantir que o estado de entrada e o estado de saída eram aqueles que eram expectáveis. Isto tem alguns problemas. Quais são os problemas? É que nós tivermos 10 cenários diferentes para testar, nós vamos perder 1 hora nesses testes, nesse processo. Porque é o tempo que nós chegarmos, vamos alterar agora o código, fazemos o nosso código, arrancamos com a aplicação, vamos testar uma coisa. Ok, isto está ok ou não? Está. Então vamos testar agora o segundo cenário. E testamos, e vemos se aquilo está ok, verificamos. Agora vamos testar outro cenário. Quando vamos a ver, gastamos ali uma série de tempo a testar 10 cenários distintos que poderia ser otimizado esse tempo e até também ter a garantia que não havia uma má análise do teste, não é? Porque isso por vezes também pode acontecer. Imagina, vocês estão a fazer aí um desenvolvimento qualquer, pá, chega aquela hora do dia, já estão cansados ou já estão naquela tarefa há demasiado tempo e já, como costumo dizer, já não conseguem ver nada, já todos os números parecem iguais. Vocês às vezes podem estar a fazer um teste e esse mesmo teste
dar-vos uma resposta que não é aquela que vocês estavam à espera. Pá, vocês estão cansados, não olharam bem para aquilo, consideraram aquilo certo e não está. Portanto, existem também esses fatores, o fator de erro humano, que é perfeitamente compreensível e acontece a todas as pessoas. Contudo, nós temos também que garantir que esse erro humano é o menor possível, não é? Temos que garantir que ele acontece o menos possível e com o menor impacto também possível. Então, com essa premissa, dessa forma, nós temos a possibilidade de criar testes que, lá está, passa a redundância, testam individualmente as unidades do software. Portanto, eu consigo lançar testes para testar o comportamento de um determinado método dentro de uma classe, não é? E consigo garantir que naquele cenário o meu teste passa ou não passa. Se o meu teste estiver bem feito, esta também é outra questão, é muito importante que os testes estejam bem feitos e não sejam criados testes só para passar. Porque se criarem testes só para passar, aquilo que vos vai acontecer é o seguinte: vocês criam o teste, ele passa sempre, na prática vocês não estão a testar grande coisa, porque aquilo vai sempre passar. Portanto, se o teste tem a finalidade, como aqui está descrito, garantir que o software seja funcional, confiável e seguro, assim como se atende aos requisitos de negócio e de qualidade antes de passar a produção, diz. Ah, eu carreguei no botão sem querer. Não faz mal, faz mal. Então, como estava a dizer, se nós vamos então. Se nós vamos então querer garantir que os testes cumprem então os requisitos, ou neste caso, se o software, através desses testes, tem a garantia de cumprir certos e determinados requisitos, nós temos que garantir que esses requisitos são mesmo cumpridos e que os testes demonstram isso mesmo. Não me vale de nada ter 1000 testes ao meu software se nenhum deles se aproveita. Digamos assim, se não serve para nós garantirmos que o software está a funcionar como é suposto e a atender aos requisitos funcionais, não funcionais de negócio, etc. Se eventualmente esses testes não ajudam a provar isso. Portanto, é importante que isso aconteça. E por outro lado, também tem a possibilidade de ser automatizado. Ou seja, vocês, em vez de chegarem, lançarem a aplicação, arrancarem com a aplicação, testarem os 10 cenários e para a aplicação e voltar a correr, etc, etc, e agora fazem uma alteração no código e têm que voltar a correr o teste e testar aqueles 10 cenários todos, vocês perdem imenso tempo com isso e não há essa necessidade. Vocês podem garantir que estão a automatizar o teste e é isso que nós vamos ver hoje também. Como é que vocês podem automatizar o teste de modo a garantirem que o teste é feito sempre da mesma forma, corresponde às expectativas e vocês vão ver que isto vai ser muito, mas muito, mas muito rápido. Conseguimos testar 10 cenários diferentes em milissegundos. Okay? E isto é muito importante, versus vocês testarem 10 cenários numa hora, passam a testar se calhar os 10 cenários em milissegundos. Faz uma diferença muito grande. E depois também há outra coisa que vocês podem enfrentar, que é aquilo que vocês estão a testar é complexo. Para além de ser complexo, devolve se calhar um objeto que tem 23 propriedades, em que 3 delas são listas, as outras 5 são outros objetos. Imaginem, aquilo é um filme. O que vai acontecer é, para vocês validarem todos aqueles inputs, também vão demorar algum tempo. E se calhar há um pormenor qualquer que vos vai passar naquele teste. Com os unit tests, ou testes unitários, isso deixa de acontecer. Desde que o teste esteja
bem parametrizado, ele verifica o que tem a verificar. Se tiver que verificar 20 valores, verifica 20 valores e garanto-vos que o teste automatizado, não é? O próprio computador vai comparar 20 valores muitíssimo mais rápido do que aquilo que vocês conseguiriam no vosso melhor dia. Portanto, já vimos isto a acontecer, não é? Nós, por vezes, quando estávamos ainda na UFCD inicial, estávamos ali a tentar fazer um memory state aos algoritmos e a ver quanto é que ficava, quanto é que não ficava, e víamos a fazer algumas contas e a chegar a alguma conclusão e garantir que o algoritmo estava ok. Pronto, e eu nesse processo demorava para ali uns 5 minutos a explicar, a garantir, a contar, aquelas coisas todas. Portanto, um software faz isso em milissegundos. Portanto, temos um ganho muito significativo com a utilização dos testes unitários. Ainda, lá está, garantindo a confiabilidade do próprio software. Portanto, é um tipo de testes que é da responsabilidade dos developers testar as suas classes, testar os seus métodos e garantir que aquilo está a funcionar em pleno e nos mais variados cenários possíveis. Okay? Mas sempre muita atenção. Testar bem aquilo que queremos testar. Não necessariamente fazer testes para passar, porque senão estamos a enganar-nos a nós próprios sem necessidade. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar? Não. Então vamos avançar aqui para os próximos testes. E então, os próximos testes são os testes de integração. E o que é que são os testes de integração? Testam então a interação entre diferentes módulos ou componentes do software. São executados para garantir que as diferentes partes do sistema funcionam juntas, sem problemas, e podem integrar-se adequadamente para fornecer um produto completo. Esta também é uma parte muito importante. Porquê? De nada me serve eu chegar e ter imaginem, uma web API que tem lá 10 controladores diferentes e cada controlador daqueles tem os seus 5 endpoints e todos esses endpoints estão testados, os métodos que são chamados ali dentro dos endpoints estão testados, aquilo funciona tudo às mil maravilhas, tem todos os unit tests, todos eles passam 10 cenários para cada unit test. E pronto, tem ali um test coverage gigantesco. A minha aplicação funciona lindamente. Só que não funciona porque eu não tenho ligação à base de dados. Portanto, alguém tem que testar este tipo de coisas. De nada me serve ter o melhor código possível se depois eu não consigo fazer nada com ele porque não tenho a base de dados parametrizada, ou neste caso as configurações da base de dados parametrizadas na minha web API, e então eu não consigo comunicar com a base de dados. Então de nada me serve eu garantir que o resto funciona em pleno. É assim, de nada me serve até certo ponto, como é óbvio. Nós não vamos ter que escolher uma coisa ou outra, não é isso que está em causa. Os testes que lá estão não perdem valor, mas no contexto de um produto completo, não é? É mais neste sentido que eu quero dar ênfase no âmbito do produto completo. Eu, enquanto utilizador, não quero saber se todo o código está a funcionar ou não, e se funciona bem, se tem os unit tests e aquelas coisas todas, se eu depois também não vou conseguir garantir a sua utilização. E isto depois abre portas para o próximo tipo de testes também. Portanto, é importante nós garantirmos que se temos um front-end, esse front-end comunica com a API e comunica de forma correta, portanto não há erros nos settings dessa ligação. É importante perceber também se a API liga
a uma base de dados e se consegue comunicar com essa base de dados de forma a escrever lá a informação, a ler de lá a informação. São elementos também importantes para garantirmos que o produto num todo está a funcionar. Pronto, eu dou aqui 3 exemplos de módulos que são aqueles que vocês vão utilizar não só no projeto final, mas como também têm vindo a utilizar com o Fernando. Portanto, vocês criaram com o Fernando um front-end, maioritariamente em Blazor, não é? Criaram um front-end em Blazor com o Fernando, depois, entretanto, criaram também uma API, uma Web API também com o Fernando. Depois, vocês também estiveram a trabalhar comigo e com o Fernando no que toca a um acesso a uma base de dados, né? Com o Fernando viram a questão ou estão a ver a questão do Entity Framework, no meu caso viram o SQL, portanto já dentro da base de dados, concretamente, não necessariamente ali um intermédio entre a API e a base de dados. Portanto, todos estes 3 componentes, que serão os 3 grandes componentes de qualquer software assim mais simples que seja criado, têm que comunicar entre si e tem que haver uma garantia que, quer no ambiente de desenvolvimento, quer no ambiente de testes ou QA, quer no ambiente de produção, tem que haver uma garantia que as coisas estão a comunicar umas com as outras e a coisa está a funcionar. Porque senão, lá está. Eu não tenho esta noção de produto completo funcional garantida. E isso é algo que eu tenho de garantir. Pode parecer assim algo muito, como é que eu ia dizer, imediato, não é? Algo muito lógico, mas por vezes temos esses problemas, seja porque não copiamos uma connection string como deve ser, seja porque estamos a apontar para uma API que está a trabalhar na porta 5000 e nós apontamos para 5001, seja porque nós estamos a tentar comunicar com uma API em HTTPS e aquilo só pode ser em HTTP, não deveria nunca ser esse o caso, mas estou a dar aqui alguns exemplos. Portanto, esse tipo de interligação entre os vários módulos de um software é então testado através dos testes de integração. Okay? E é sempre também muito importante este tipo de testes usar efetivamente os componentes reais que têm que ser utilizados. Okay? Sobretudo, se vocês estiverem a trabalhar num âmbito local, é obviamente importante vocês garantirem que no vosso ambiente local conseguem o vosso front-end comunicar com a vossa API e a vossa API com a base de dados, mas também lá está, é muito importante garantir que os testes que são criados para os outros respectivos ambientes, seja um ambiente de desenvolvimento, seja um ambiente de QA ou testes, seja um ambiente de produção. Não fazermos ali testes que sejam simulados, digamos assim, a simular uma resposta, ou nós estamos realmente a testar a integração entre 2 módulos, temos que pôr os 2 módulos reais a falar uns com os outros, não ser apenas algo simulado, digamos assim. Depois, o que é que nós precisamos também com estes testes de integração? Perceber de quem é a responsabilidade dos mesmos. Normalmente pode recair sobre o developer, barra, se calhar ali também um analista tester. Pode acontecer essa divisão, dependendo de quem faça a gestão das infraestruturas também e depois a gestão da infraestrutura pode efetivamente depois haver ali alguma necessidade de alguma alteração, mas developer tester ou analista fazerem este tipo de testes. Já estes testes, os unitários, aí já diz respeito ao developer, dado que é ele que está a desenvolver o próprio código
Portanto, faz sentido que sejam logo criados os unit tests com esse código desenvolvido. Muito embora existam também algumas frameworks de trabalho, como nomeadamente o TDD, que é o Test Driven Development, que afirma que nós deveríamos criar os unit tests primeiro e depois os desenvolvimentos é que têm que fazer com que o teste passe. Ou seja, o princípio do TDD é que vocês primeiro testam e criam os testes. Quer dizer, não é testam e criam os testes, é primeiro vocês criam os testes com o cenário que é expectável obter no final e os vossos e não mexem mais naquilo. E os desenvolvimentos depois é que têm que fazer com que o teste passe. Portanto, é a garantia que aquilo que eu defini inicialmente como os requisitos em teste para que um teste seja passado, os desenvolvimentos têm que correr atrás desse teste, fazer com que esse teste passe e não estarmos a criar os desenvolvimentos e depois é que criamos os testes e pronto. E pode haver ali algum viés por quem está a fazer o teste naquele momento, pronto, de forma a que a coisa não esteja a ser bem contemplada, o cenário. Então, para evitar isso, criou-se aí uma framework. Eu pessoalmente não sou grande fã dessa abordagem, por uma razão muito simples. O princípio básico é excelente, mas na prática eu não creio que isso funcione muito bem, porque os requisitos no início dificilmente são definidos, portanto, ou bem definidos, ou estáticos, portanto, acaba sempre por acontecer haver alterações aos requisitos. E se altera os requisitos, invariavelmente vão ter que alterar os testes. Portanto, aquela premissa inicial de que nós definimos um teste e depois os desenvolvimentos é que têm que ser feitos com base nesse teste, acaba por cair ali um bocadinho por terra, porque o próprio teste, que era quase como a fonte de verdade, deixava de ser assim, uma fonte de muita verdade, porque os requisitos tinham mudado. E então acaba por ser ali uma abordagem que. Isto são opiniões, obviamente, que eu pessoalmente não, não acho assim tão eficaz como às vezes se pode pensar. Mas pronto, lá está, como disse, são opiniões. E então, isto para concluirmos a parte dos testes de integração. Alguma questão, alguma coisa que queiram perguntar, alguma dúvida? Não? Vamos passar então aqui aos testes end-to-end. O que é que são estes testes end-to-end? São executados para validar todo o fluxo de trabalho do software desde o início até ao fim, como se um utilizador estivesse a utilizar o software. Verificam se todo o sistema está a funcionar corretamente, desde o user interface até à integração com outros sistemas ou serviços externos. Portanto, isto na prática acaba por ser uma simulação de como se fosse um utilizador a usar o sistema. Portanto, e valida todo o fluxo de trabalho. Imaginem, eu tenho num software qualquer de contabilidade lançar um documento qualquer que há necessidade de lançar. E eu tenho que testar se os meus desenvolvimentos nesse sentido estão corretos ou não. Não me faz sentido eu ter que andar a testar o menu de login, ir ao login, fazer o login, navegar entre as páginas e depois chego àquele cenário que eu preciso e depois testo e depois aquilo passa em 2 ou 3 ecrãs ou seja, tudo isso perde imenso tempo. Às vezes não há necessidade de eu percorrer todo esse fluxo para garantir que um teste ou que os meus desenvolvimentos estão corretos. Até dou-vos um exemplo muito prático. Vocês
chegam e querem testar essas coisas, mas por algum motivo o servidor onde é feita a autenticação do utilizador ou aquele módulo não está a funcionar porque houve algum problema. Vocês já não conseguem testar mais nada porque não conseguem aceder à aplicação. Portanto, esse tipo de teste mais funcional, e é aquilo que se entende por teste funcional, ou seja, nós emularmos o comportamento de um utilizador, essa abordagem muito funcional tem também as limitações de, por vezes, o teste não é possível ser realizado por fatores externos, lá está. E neste caso eu estou a considerar, por exemplo, o módulo de autenticação do utilizador no sistema não funcionar como um fator externo, é externo àquele desenvolvimento, mas eu não consigo testá-lo. Portanto, se eu não consigo entrar na aplicação, eu não consigo testar. E por vezes também têm este problema de vocês têm que saber navegar na aplicação, têm que passar por uma série de menus diferentes e às vezes não há essa necessidade para eu testar só o gerar de um documento. Portanto, não devemos fazer testes end-to-end com tudo, não é? Os testes end-to-end são importantes e devem ser realizados, mas não devem ser a primeira abordagem de testes a ser feito. Não me adianta muito eu estar sempre a testar end-to-end e gastar montes de tempo com isso, quando tenho outros mecanismos ao meu dispor, nomeadamente testes de integração e testes unitários, que podem ser automatizados e são automatizados para eu perceber se consigo criar esse documento ou não no meu fluxo de trabalho, não é? Portanto, eu consigo em milissegundos resolver esse problema versus fazer um teste end-to-end em que tenho que abrir a aplicação, fazer o login, navegar em 3 páginas, ir ao sítio, lembrar-me qual é o sítio, etc, etc. Depois parar, se houver algum problema, voltar a fazer um teste end-to-end. Portanto, são testes muito extensos e requerem muito tempo. Agora, lá está, porque é que eles têm que ser feitos também? É como aquele exemplo que eu vos dei no outro dia. Imaginem, vocês têm a aplicação no vosso telemóvel, daqueles da Bolt ou algo do género. Querem alugar uma trotinete ou querem pedir um carro, uma coisa qualquer. É importante que alguém teste o processo do início ao fim, porque de nada me garante que todos os testes unitários passam, está tudo bonito. Depois temos os testes de integração, também passam todos, está tudo maravilhoso. E depois o utilizador chega e o botão não funciona. E eu não consigo alugar a trotinete ou pedir o carro por causa de um botão não funcionar. Portanto, há sempre a necessidade de emularmos o processo do início ao fim, como se fôssemos um utilizador, e garantir, ok, eu consigo começar o processo e acabar o processo corretamente, sem surpresas, sem erros, e o software faz aquilo que eu preciso. Portanto, alguém tem que fazer essa verificação end-to-end. Agora, é importante isso acontecer já no momento mais avançado, não é, do próprio desenvolvimento. Não ser sempre o tipo de teste que vocês vão recorrer ou devem recorrer para validar as coisas. Agora, é o teste, apesar de tudo, mais que é necessário requer menos condições para o fazer, né? Porque vocês fazerem testes unitários, vocês têm que escrever código para isso. Vocês fazerem testes de integração, vocês têm que escrever código para isso. O teste end-to-end, eu lanço a aplicação, se aquilo funcionar boa, se não funcionar, está testado, não é? Portanto, requer ali menos investimento de tempo antes do teste acontecer face às outras. Mas o próprio teste demora mais tempo. Portanto, esse tempo depois começa todo a juntar-se. Não é? E quando vão a ver, se calhar perderam 5, 6 horas a testar coisas end-to-end ao longo de um tempo, não é? De uma semana ou duas. Se calhar em 2 horas tinham feito os testes unitários e nunca mais precisavam testar aquilo end-to-end para testar, se calhar, uma coisa muito, muito pequenina, não é? O teste end-to-end, como disse, há sempre a necessidade de ser feito, mas se nós quiséssemos testar uma coisa muito pequenina que diz
respeito se calhar a um teste unitário, estarmos a fazer um teste end-to-end pode ser, passa a expressão, matar uma mosca com um canhão. E então nessa perspectiva devemos adequar os testes que fazemos. Bem, e estes são então os testes end-to-end. Conclusão: estes três tipos de testes são complementares e essenciais para garantir a qualidade do software. Portanto, é importante nós percebermos isto. São complementares. Portanto, todos eles são importantes, todos eles devem ser feitos, todos eles têm um scope, um âmbito muito definido. E no que uns são bons, se calhar podem ser menos bons noutra vertente, que acabam por ser complementados com os outros tipos de teste que acabam por ser bons naquilo que o teste que nós estávamos a fazer não é tão bom. Portanto, exemplo, vocês podem fazer testes unitários. Os testes unitários são muito bons a fazer a verificação do comportamento das classes e dos métodos, etc., mas são ineficientes ou ineficazes, inclusive, para testar a integração entre dois módulos de um software. Não é esse o scope de um teste unitário, não é eu estar a ligar a uma base de dados, não é fazer nada disso. São testes que não devem requerer a integração com outros módulos. Portanto, devemos simular os dados ou algo desse género. Ainda assim, o que acontece é, embora os testes unitários não tenham esse scope muito definido para a vertente de integração, já os testes de integração têm essa componente que acabam por complementar os testes unitários nesse sentido, embora percam ali um bocadinho a resolução, não é? Portanto, eu consigo saber se a base de dados comunica com a API e vice-versa, mas não consigo saber se aquele endpoint daquele controlador está a funcionar como é suposto. Pronto, isso já foge do scope daquilo que é o teste de integração, da mesma forma que depois os outros tipos de testes, como o end-to-end, vão ter vantagens e desvantagens face aos outros dois tipos, nomeadamente os unitários e de integração. Portanto, ao combinarmos estes testes, é possível identificar problemas desde o início do desenvolvimento e corrigi-los antes que o software seja lançado para produção. Portanto, é importante nós irmos criando os testes à medida que vamos fazendo o desenvolvimento, de modo a garantirmos que logo de início estamos a apanhar problemas e a resolver, em vez de depois serem problemas maiores, mais à frente, e que, lá está, como são maiores, têm um impacto maior e acabam por também ter consequências mais chatas e ser mais difícil de resolver. E assim também evitamos que esse tipo de problemas passem para produção, não é? Porque a última coisa que nós queremos é que o ambiente de produção tenha problemas porque algo não foi testado corretamente. E assim concluímos esta primeira parte. Pergunto, dúvidas, questões, algo queiram rever ou perguntar relativo aos testes? Não? Estava agora aqui a ouvir e fiz lembrar daquela tal entrevista. Vamos dizer, tipo, mais ou menos, fazer tester de um aparelho elétrico, mais ou menos uma coisa de aluguer, Sim. trotinete, isso aí. Tipo, o teste unitário podia ser como o consumo, tipo de certo peso, ou se conseguimos fazer login e essas coisas assim. Depois víamos se conseguir ligar a uma base, acho que ter informação, e depois é que fazíamos uma end-to-end. Primeiro deveríamos fazer os testes unitários, sim, garantir que, imagine, o método que é responsável pelo alugar de uma trotinete funciona e funciona bem. Depois devíamos, sim, fazer os testes de integração, garantindo que essa API que está a fazer esse trabalho consegue ligar ali ao layer de persistência de dados, ou seja, à base de dados,
E depois, sim, um end-to-end para garantir que, ok, eu consigo abrir a aplicação no meu telemóvel, ir ao sítio, fazer o scan do QR Code, clicar lá no botãozinho e, no final, a trotinete ser desbloqueada, digamos assim. Portanto, sim, primeiro fazemos os unitários, são aqueles mais específicos, depois os de integração e depois só os end-to-end. Ok, obrigado. Nada, nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Então, deixem-me só também terminar aqui a nossa gravação. Portanto, abrindo aqui a solução que tenho estado a trabalhar convosco, vamos então criar um projeto novo para a componente dos testes. Portanto, lá está. O projeto de testes convém ser criado numa solution em que existam os outros projetos, não é? Portanto, deve ser mais um projeto que vocês acrescentam à vossa solution, não ser uma solution em separado, porque depois vocês têm que testar, lá está, código que seja proveniente dessa mesma solution. E aí depois tinham que estar a adicionar o projeto lá, que queriam testar, ou fazer aquilo com um NuGet package, algo desse género. Não é isso que nós queremos. Portanto, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos aqui ao File, vamos fazer New Project. E agora nós vamos, aqui no Search for Templates, vamos procurar MS Test. Existem vários testes unitários que vocês podem fazer. Existe o MS Test, que é um aqui da Microsoft. Existe também o XUnit Test Project e existe também o NUnit, mas ele também está aqui. O NUnit também está aqui. Portanto, isto são vários frameworks que existem para vocês chegarem ao mesmo resultado. Eu vou usar aqui o MS Test, não é das mais utilizadas, porém acho que é acessível para vocês compreenderem o scope daquilo que será o projeto de testes e depois rapidamente vocês também conseguem transpor estes conhecimentos para outro framework de testes. Tá bem? Portanto, vamos criar aqui este MS Test. O que é que vamos fazer? Test Project, vamos escrever aqui testes demo consola 2025. Vai ser o mesmo nome que está aqui. Portanto, nós vamos testar este demo consola. Será este projeto, esta class library que nós vamos testar. Portanto, vamos fazer isto. Location. Isto está num Blazor Contacts. Create new solution. Espera lá. Não, eu não quero new solution. É to solution. Exatamente, eu não quero criar uma nova solution. Quero adicionar à minha solution e para o demo console 2025. Ok, é isto mesmo. Portanto, vamos fazer aqui next. Vamos perguntar qual é que é o SDK que eu quero utilizar. Eu vou dizer que é o 9. Vamos aqui no test runner deixar o VS Test. Coverage Tool também deixamos o mesmo e o Fixture igual. Portanto, não mexemos em mais nada. Fazemos Create. Vocês vão ver que vai aparecer aqui. Já está. Um projeto de testes novo. Tem aqui um íconezito diferente e será aqui um projeto de testes diferente. Portanto, o que é que nós temos? Temos inicialmente esta classe de MS Test Settings. Deixem-me só fazer aqui o pin disto. Portanto, estes são os settings que vocês podem utilizar. Para já não vamos estar a mexer nesta componente. E depois temos aqui esta classe test1. Nós vamos apagar isto, mas antes de apagarmos, vamos ver o que é que está aqui. Portanto, tem um namespace. Como vocês sabem, todas as classes têm então o seu namespace. Aqui será um namespace relativo a esta test1. E depois tem aqui duas coisas novas. Isto chamam-se atributos. E temos este atributo que diz test class.
Porquê é que nós temos este atributo? Essencialmente para indicar à nossa ferramenta de testes que esta classe deve ser considerada como uma classe de testes. Depois temos o Public Sealed Class, sealed ninguém pode herdar desta classe, chama-se test1, e depois temos o test method. Portanto, é um atributo também que vai referenciar aqui a nossa ferramenta de teste a dizer, olha, tu vais ter que apanhar no nosso projeto todas as test classes e em cada uma delas vais ter que executar todos os test methods. Essencialmente é para isso que isto serve. Para haver ali. Porque às vezes eu posso ter um método que seja aqui auxiliar na criação de testes, mas não seja um método de teste propriamente dito. Um método privado qualquer que está na nossa classe. Quando temos este test method, significa que isto é mesmo um método de testes que nós devemos utilizar. Depois temos public, normalmente void, os testes não retornam nada, a não ser se passou ou não passou, mas não é através do void que isto vai ser passado ou não. E depois test method 1, o nome do método. Normalmente nós costumamos colocar aqui o nome da função que estamos a testar e depois underscore, assim, algo do género, com o cenário que queremos testar. Tá bem? Para nós sabermos que estamos a fazer um teste ao método X no cenário Y. Um teste ao método X, mas agora no cenário Z e por aí afora. Vamos apagar este teste 1. Vamos aqui delete. E vamos começar depois a criar aqui os nossos testes. O que é muito importante? Nós temos que garantir que este projeto de testes consegue referenciar código que está nesta class library. Quer dizer, isto por acaso nem é uma class library, até mesmo uma console application, mas poderíamos ter apenas a referência a uma class library. O que é importante é que este projeto consiga falar com o código que está neste projeto. Como é que nós fazemos isso? Vamos aqui ao testes demo console, fazemos add project reference. Vai-nos perguntar qual é o projeto que nós queremos referenciar e vai ser o demo console 2025. Nenhum projeto deve referenciar os testes. Os testes é que referenciam outros projetos. Portanto, os testes vão buscar código a outros projetos. Os outros projetos nunca vão buscar código aos testes, não é? Nunca devemos ter referências, ou seja, este projeto não deve referenciar este e ao mesmo tempo este referenciar este. Não deve ser assim que deve ser feito. Deve haver o maior scope referenciar o mais pequenino, e o pequenino não tem que saber necessariamente da existência de um projeto maior que o engloba. Okay? Mas já temos as referências feitas, vamos fazer o seguinte, vamos criar classes de teste. Portanto, clico do lado direito, add classe. Chamar a isto conta bancária. Ruben, Sim. antes de avançares muito, porque eu tenho isto separado por cada exercício individualmente, a qual é que vais aplicar os testes? Ao conta bancária. Ok, obrigado. Nada. Ora, conta bancária teste, portanto será a nossa classe de testes. Depois, se eventualmente eu fizer aqui a outras classes, o máximo que podes fazer é arrastar depois as classes para lá ou criar um projeto de testes novo nessa solution que criaste. Não tem mal. Mas para já vamos com a conta bancária. Portanto, conta bancária teste, portanto, isto significa o quê? Significa que será um teste para a classe conta bancária. Portanto, vamos dizer qual é a classe que vamos testar e dizer teste a seguir. Vamos dizer que isto será uma public field class, para ninguém poder herdar desta classe. É um preciosismo, mas fica aqui.
O que é importante? Colocarmos o atributo que isto é uma test classe. É para quando corrermos os testes, esta classe ser apanhada. Vamos olhar para a classe conta bancária. O que é que nós temos? Método de depositar, método de levantar e de transferir. Vamos criar testes para estes três. Portanto, vamos criar aqui para o depositar, para o levantar e para o transferir. Dado que este é o mais simples, este é o intermédio, este é o mais complicado, vamos fazer primeiro depositar, levantar e depois só o transferir. Conta bancária, teste. O que é que nós vamos então fazer? Vamos começar a criar aqui alguns métodos de teste. Atributo, test, method. O meu teste será public, não irá retornar nada e vai se chamar levantar. Chama-se levantar no outro, não se chama. Não, chama-se depositar, desculpa. Depositar. E agora vamos colocar aqui valores superiores. Zero. Valor superior 0, assim aqui. Valor superior 0. E temos aqui o meu método. Portanto, o que eu vou testar será o método de depositar com o valor superior a 0. É o meu cenário. O que é que eu preciso? Uma conta bancária. Conta bancária equals new conta bancária. Atenção, vai pedir para referenciar um namespace. Não era isto que eu queria. E using desta classe. Entretanto, nós precisamos de algumas informações, não é? Portanto, precisamos de passar o número de conta e o cliente e temos outro overload, que é o número de conta, o cliente e o saldo. Isto na altura até devíamos ter feito um método privado para o número de conta, para não estarmos a passar isto aqui. Mas agora já está. Portanto, o número de conta vai ser o 300. E o cliente, eu vou criar aqui um cliente. Cliente, preciso de um nome e o NIF. Vou aqui uma coisa qualquer. E falta-nos a morada. Algo deste género. E passamos para aqui o. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Criar um cenário para o meu teste. Eu, para testar a conta bancária, eu tenho que ter uma conta bancária. Eu, para testar uma conta bancária e criar uma conta bancária, eu tenho que ter um cliente. Então, eu tenho que criar primeiro um cliente e depois criar uma conta bancária com o cliente. Portanto, há uma dependência entre a conta bancária e o cliente. Portanto, não podemos criar uma conta bancária sem um cliente. Então, eu estou a criar aqui o cenário. Ora, posso pôr aqui. Criação de cenário de teste. Portanto, criação de cenário de testes. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos emular aquilo que será os parâmetros de entrada. Portanto, eu vou dizer aqui, var valor do levantamento será igual a 10. Mas eu, entretanto, tenho que usar outro construtor, porque eu não posso levantar nada se a conta bancária inicia com 0, não é? Portanto, eu tenho que colocar lá num saldo de qualquer coisa. Vou colocar aqui a seguir ao cliente. Vamos dizer que o saldo são 200 euros. Portanto, o valor de levantamento é então 10. Agora, eu tenho que registar aqui uma série de variáveis para o efeito. Quer dizer, não preciso registar as variáveis, mas eu vou registar para ser mais fácil de leitura. Então,
o valor esperado, portanto, var expected value, vai ser 190. É aquilo que eu estou à espera que seja obtido, não é 190M. É aquilo que eu estou à espera que seja depois obtido como saldo. O que é que eu vou depois obter? Vamos ver. Antes disso tudo, eu tenho que executar a operação, propriamente dito. Vou fazer, então... Eu estou a dar aqui com o valor do levantamento. Não está fácil. Ora, o valor do depósito será este valor que aqui está. Portanto, eu vou depositar. Aquilo que eu quero não é 190, é 250. Portanto, o valor do depósito são 10 euros. O expected value é que eu, no final das contas, tenha 210 euros depois deste depósito. Então, eu vou criar uma nova variável que será actual value, será igual ao conta bancária ponto saldo. Isto é o que eu estou à espera de ter. Isto é o que eu vou ter. O que é que nós precisamos de garantir? Que este valor é igual a este. Não. Eu tenho que garantir que o valor que eu estou à espera de receber é aquele que eu recebi na prática com a execução do meu método. Aquilo que eu estou a testar é este método aqui, esta chamada deste método, o depositar. Portanto, eu estou à espera de ter lá no saldo 210 euros. Vamos ver quanto é que eu obtive. Como é que eu posso comparar as duas coisas? No contexto dos testes, nós utilizamos uma classe que se chama assert. E o assert vai ter aqui alguns métodos. O isTrue, areEqual, areNotEqual e areNot the same. Enfim, uma série de coisas. Aquilo que nós queremos é assert areEqual. E o que é que são equal? Temos que passar duas variáveis. O expected value e o actual value. Actual value. Assim. É isto que eu quero garantir. Eu quero fazer o meu teste da seguinte forma. Criar as condições para que o teste possa ser executado. Portanto, criar aqui um objeto do tipo conta bancária com os parâmetros iniciais. Definir aqui que o valor do depósito são os 10 euros. Qual é que será o meu expected value? E qual é que será o meu actual value? Até podemos declarar, só para isto ficar um bocadinho mais organizado, podemos fazer assim. Portanto, o valor do depósito, deposito, o que é que eu estou à espera, o que é que eu obtive. E a seguir, comparar se as duas coisas são iguais. Se for, o teste passa. Se não for, o teste falha. Tá bem? Então, podemos depois correr este teste. Eu já vos vou explicar como é que vocês depois correm os testes. Vou fazer mais um cenário. Mais um test method. Void. Nome do teste. Cenário. Valor inferior a 0. Ora, neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou ter que criar à mesma porque é importante nós criarmos aqui algumas instâncias novas e não utilizarmos aqui nenhuma propriedade que seja... Nós queremos garantir que o cenário de teste é sempre previsível, não é? E se nós tivermos aqui alguma propriedade que seja transversal a toda esta instância desta classe, podemos estar a estragar os cenários de teste de outros testes, não é? Imagina, se eu depois corresse o teste e já lá tivessem 200 euros e eu estou a contar que não estão lá 200 euros, acabo por ter problemas, não é? Então eu prefiro instanciar aqui os objetos e portanto eu vou copiar isto, criação do meu cenário de testes, e o que eu quero fazer é depositar um valor inferior a
0. Portanto, var valor do depósito é igual a menos 10. Conta bancária, ponto depositar, ponto valor do depósito. O que é que eu estou à espera de obter? Var expected que isto não mexa, não é? Que eu não possa fazer um depósito que seja inferior a 0. Portanto, se alguém tentar passar menos 10, eu estou à espera que o valor de saldo que lá existe não seja alterado. Será que é isso que eu obtenho? Actual value. Será o quê? Conta bancária. Ponto saldo. Quero verificar se assert are equal, que o meu expected value é igual ao actual value. E pronto, tenho aqui 2 testes feitos para estes 2 cenários para o mesmo método. Método depositar, valor inferior a 0, valor superior a 0. Agora vamos ver, se eu tivesse que arrancar isto e tivesse que ir ao programa.cs e estar aqui de certa forma, olha, por acaso fui aqui, eu vou ter que comentar este código, senão isto não vai conseguir depois compilar. Se eu quisesse depois testar aquilo, eu tinha que criar aqui código a perguntar, olha, introduz o valor, ou fazer console write line, comparar as duas coisas, etc, etc. Portanto, eu tinha que arrancar com o projeto, ver as coisas a acontecer, parar o projeto, alterar alguma coisa, ver a acontecer, parar. Agora não. Agora eu corro só o projeto de testes e isto vai tratar deste problema por mim. O que é que eu faço? Meto aqui só o projeto de testes como Startup Project. E onde é que eu vou correr os meus testes? Vou aqui ao teste e faço Run All Tests. Vamos abrir aqui uma janelinha. E o que é que vai acontecer? Vai fazer o build da minha classe testes e fazer o build do outro assembly que eu preciso, ou seja, deste demo console. Depois, eu já tenho aqui a indicação que isto demorou 113 milissegundos, portanto, eu testei aqueles 2 cenários em 113 milissegundos, um passou e o outro não passou. Portanto, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter todas as classes que pertençam ao meu projeto de testes. Portanto, todas as que tenham test class. A seguir, em cada uma delas, eu vou ter... atenção, isto ainda é o assembly, desculpa. Todas as classes que estejam marcadas aqui como conta bancária teste vocês vão ser listadas aqui todas as classes que tenham o test class. Depois temos 2 testes que estão aqui. São todos os test methods que estão referenciados dentro desta conta bancária teste, que existem dentro deste projeto. Não é? Este falhou, e diz-nos porquê. Ora, expected 200, actual 190. Portanto, o primeiro, depositar um valor inferior a 0, eu obtive 190 euros e estava à espera de 200. Estava à espera, ou seja, que aquilo não mexesse e mexeu. No que toca ao valor a depositar, do valor superior a 0, o teste passou. O que é que isto significa? Significa que este método, neste cenário, tem que ser corrigido no valor inferior a 0, que é para eu conseguir ter 200 e o actual ser 200 também. Portanto, isto detectou que eu tenho um bug no meu código. Então, como é que eu resolvo isto? Vou necessariamente à implementação da conta bancária, portanto, para a conta bancária, e vou ao método de depositar. Reparem que eu já tenho aqui referências de que há 2 testes a referenciar este método, porque isto depois também é uma coisa inteligente. Este método está a ser referenciado em 2 testes e
um passa e o outro não. E nós vemos aqui que o saldo mais igual a valor a depositar. Não há nenhuma verificação se o valor que eu estou a depositar é superior a zero. Então é justamente isso que eu preciso de fazer na minha classe. If valor a depositar ser maior do que zero, não me faz sentido eu estar a depositar zero, ou seja, não me faz sentido eu ter um depósito acima de 1 cêntimo, digamos assim. Desta forma eu corrijo a minha implementação, corrijo a minha classe e vou fazer os meus testes outra vez. Portanto, em vez de eu arrancar com o projeto e menos 10 e mais 10 e agora enganei-me, escrevi um T e não tenho o input validado, se é, se não é, e rebenta-me, eu tenho que tirar outra vez o projeto, voltar a correr e depois lá escrever o 10 ou o menos 10 e deixa de acontecer isso. Eu chego aqui ao teste, run all tests, isto vai pensar aqui um bocadinho, em 98 milissegundos ele testou-me se o valor é inferior a zero neste cenário está testado e correto, e veem agora que está testado e passou, assim como o valor superior a zero também está testado e se passa ou não passa. Ok? O que é importante mais uma vez? Tenham muita atenção àquilo que estão a testar. Não façam testes que sejam feitos só para passar. Testem realmente os cenários, como eu costumo dizer, puro e duro. Não é? Ou seja, aquilo que eu quero no meu comportamento, o valor inferior a zero, é que seja o mesmo, seja 200. Portanto, não é o meu teste que tem que mudar para que aquilo passe. Não sou eu que estou a testar mal o cenário. É mesmo a implementação da classe que não está correta, como vocês viram. E então eu tenho que corrigir na classe. Agora, pode haver cenários em que vocês vão estar a testar aqui alguma coisa e vocês não estejam a testar aqui bem e o teste falha. Portanto, é depois também necessário haver ali alguma destreza e alguma capacidade de análise para perceber se sou eu que estou a testar mal ou é a classe que não funciona bem. E seguramente vocês vão encontrar casos em que é uma coisa e casos em que é outra coisa. Vocês vão encontrar casos em que são vocês que estão a testar mal, não é? São vocês que não estão a contemplar o cenário certo aqui no Expected Value, por exemplo. Vão apanhar casos em que, como aconteceu aqui, em que eu tinha um bug, faltava-me esta verificação de condição. Portanto, tenham sempre isso em atenção para não estarem a testar coisas e a dar como garantidos. Eu consigo fazer depósitos com valor inferior a zero e consigo fazer depósitos com valor superior a zero com toda a segurança deste mundo. Eu sei que o meu software faz isto sem problemas. Afirmarmos uma coisa destas, convém que estes testes sejam realmente bem feitos e com rigor, para não estarmos a criar aqui uma falsa sensação de confiabilidade. Não é? Até aqui, do que estivemos a ver, alguma dúvida, alguma questão, ou queiram perguntar? Não? Okay. Então vamos testar aqui mais coisas. Vamos testar o levantar e o transferir. Portanto, o que é importante? Vamos olhar para a nossa classe conta bancária. Eu vou colocar a conta bancária aqui, se calhar assim, porque eu não vou precisar disto. Vamos, só para conseguirmos ver as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos testar então aqui o levantar. Como é que eu vou testar o levantar? Mais uma vez, crio um test method. Public. Void. Levantar. Agora, qual é o cenário? Um valor superior a zero. E qual será então o teste que eu vou ter que fazer?
primeiro, criar uma conta bancária, não é? E um cliente. Eu vou copiar isto. E vou dizer aqui criação de cenário de testes. E agora, o que eu vou fazer é valor do levantamento será de 100 euros. Agora vamos efetivamente fazer essa operação no objeto. Portanto, conta bancária, ponto levantar valor do levantamento. Portanto, é aqui que acontece realmente o comportamento que nós queremos testar. A seguir, expected value é que seja então obtido 100 euros. Porque eu tenho lá 200, vou levantar 100, tem que ter lá 100. O que é que eu vou obter? Para actual value é então conta bancária, ponto saldo. Assert are equal expected value actual value. Tenho o meu teste feito. Reparem que quando ele está aqui azul, significa que ele não foi corrido ainda. Tá bem? Este já foi corrido e passou. Este não foi corrido ainda. Se nós formos aqui aos testes e fizermos run all test, ele vai correr todos os testes outra vez e vai então indicar-nos que em 138 milissegundos fez todos os testes que eu tinha até aqui. O depositar, ele repetiu-me estes testes e fez o levantar também. E passou. Eu posso correr só um teste. Imaginem que eu tinha aqui 2000 testes e isto demorava 10 minutos a fazer. E eu queria correr um teste apenas. Não faz sentido eu estar a correr os 2000 testes, demorar 10 minutos a fazer. Podia fazê-lo, mas se eu só quero testar uma coisa nova, posso não querer fazer isso. Então, o que eu posso fazer é, clico lá à direita e faço Run. Neste caso, o que ele vai fazer é correr-me apenas aquele teste. Os outros ficam aqui a um verde um bocadinho mais clarinho, ou seja, a última execução passou, mas não foi testado novamente. Portanto, a última que testaste passou. Se eventualmente isto deixou de funcionar, já não sei. Não foi testado desta vez. Então fica aqui com uma cor diferente. E este teste passa aqui então com 4 milissegundos. Se eu quiser depois correr este, também posso fazer. E os outros vão ficar assim escurecidos. Porque lá está. Nesta execução de testes eu corri todos. Corri este teste e todos os outros. Na última execução passaram. Nesta não sei. E reparem, isto é testado em 3 milissegundos. Okay? Se eu testar este, vocês vão ver que isto é tudo mesmo muito rápido. Portanto, esta secção de testes correu em 10 milissegundos. Se vocês estivessem a arrancar o projeto, só a arrancar o projeto, vocês demoram mais do que 10 milissegundos, garantidamente. Portanto, fora a percorrer os menus e aquelas coisas todas, vocês demoram mais que 10 milissegundos a fazer isto. E se quiserem correr os testes todos, run all tests, repare, isto demorou 12 milissegundos para testar 2 métodos diferentes em 3 cenários. Isto é mesmo muito rápido. Então é uma boa forma de nós testarmos uma série de coisas de forma rápida e com confiança que a implementação funciona. Vamos ver então agora os outros cenários. Portanto, vou levantar valor superior a 0, vamos fazer o inferior a 0. Method. Vamos fazer public void valor inferior a 0.
O que é que eu vou precisar? Conta bancária de um cliente. Var valor do levantamento menos 10. A seguir var conta bancária. A conta bancária não. É chamada conta bancária. Ponto. Levantar valor levantamento. O que é que eu obtenho? Ora, portanto, é suposto eu não fazer nada, portanto, ter os 200 à mesma. Portanto, quando eu tento levantar um valor negativo, é suposto nada acontecer ao saldo. Portanto, é isso que vamos testar. Var actual value, se é isto que nós obtemos ou não. Conta bancária quanto saldo. Assert are equal the expected actual value. E são os meus dois cenários. Levantar valor superior a 0, levantar valor inferior a 0. Vamos testar. Vamos fazer run test. E levantar valor inferior a 0, temos aqui um problema outra vez. Portanto, expected 200, actual 210. Então temos um bug no nosso código. Vamos à procura dele. Portanto, levantar. E o que é que nós estamos a verificar? Apenas se o saldo é maior ou igual ao valor a levantar. Aquilo que nós também temos que verificar aqui, adicionalmente, é que o valor a levantar é maior do que 0. Para isto fazer sentido. Então, corrigimos a nossa implementação, porque o teste está bem feito. Eu estou à espera de 200 e o meu actual value foi 200. Não foi. Mas eu estou a testar bem. Estou a passar um valor inferior a 0, corresponde ao cenário que eu estou a testar aqui. Estou a usar o objeto corretamente. O meu expected value é aquilo que eu quero, são 200, quero que não mexa. E o meu actual value está a ser obtido através da propriedade certa, que é o saldo. Estou a fazer um assert are equal, podia fazer um assert are not equal, e estava aqui a estragar o teste. Portanto, o teste está bem feito. Era do lado da implementação que o problema se dá. Vamos fazer um teste. E run all tests. Desta forma, já temos os nossos testes todos a passar. Portanto, o depositar valor inferior e superior a 0 e o levantar valor inferior ou superior a 0. Vamos fazer agora o transferir. Vou fechar isto. Portanto, é este transferir que eu preciso. Vou fazer esse method public void transferir valor superior a 0 e depois fazemos o test method para o valor inferior a 0. O que é que eu preciso para este método? Um valor a transferir, uma conta bancária de origem e uma conta bancária de destino. Portanto, se eu preciso de uma conta bancária de origem e uma conta bancária de destino, eu preciso de duas contas bancárias. Então, a criação do meu cenário de testes vai envolver a criação de duas coisas destas. Portanto, um cliente, conta bancária, eu vou pôr origem. É o cliente, não é mesmo? Cliente, vou pôr também origem. Cliente origem. Começa com 200 euros na conta. O outro cenário para cliente destino é igual a destino. New cliente. E pode ser a Marta. Tem um contribuinte qualquer e mora na rua B. Vamos criar a conta da Marta. Conta bancária. Destino. Equals new conta bancária.
vai começar, este 300 era o número de conta, não é? Portanto vai ser 400, vai ter o cliente de destino e o saldo inicial da Marta vai ser 200 também. Agora, vamos começar a ter aqui outra questão, não é? Porque nós vamos ter que olhar para o problema de duas formas. Eu tenho que garantir que a conta de destino tem o saldo certo e tenho que garantir que a conta de origem também tem o saldo certo. Eu não posso pegar numa transferência de 20 euros da conta de origem para a conta de destino, a conta de destino fica com 220 e a de origem fica com 200 na mesma. Eu acabei de criar 20 euros out of nowhere e não pode ser. Portanto, eu vou ter que testar não é cenários, mas vou ter que testar dois objetos diferentes. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos então dizer valor de transferência, valor de transferência vai ser igual a pode ser 50. E aquilo que nós queremos fazer a seguir é conta bancária de origem, ponto, transferir o quê? O valor de transferência para a conta bancária de destino. Portanto, eu estou a utilizar esta declaração de método aqui. Passo um valor a transferir, passo uma conta de destino, valor de transferência, conta bancária de destino. Ok, a operação realiza-se nesta linha de código. O que é que eu agora tenho de fazer? Declarar um var expected value de origem e o meu expected value de origem é então 150. É suposto no final desta operação a conta de origem ter 150 euros. Um var expected value de destino é que estejam lá 250 euros. E o que é que eu quero fazer? Obter os actual values. Portanto, var actual value equals conta bancária actual value de origem. Conta bancária de origem, ponto saldo, var actual value destino, conta bancária de destino, ponto saldo. É isto. Agora, eu não posso fazer aqui um assert are equal e passar 3 valores ou 4 valores. Aquilo que eu devo fazer é um assert are equal, embora tenha aqui uma série de overloads. O que eu tenho que fazer é um assert are equal em que o expected value de origem é igual ao actual value de origem. Assim como tenho que fazer outro assert are equal que o expected value de destino é igual ao actual value de destino. Portanto, eu faço dois asserts distintos. Nós, quando fizermos o teste, se o teste falhar no primeiro, nós temos a indicação que falha no primeiro. Se nós tivermos o teste a falhar no segundo, temos a indicação que o valor será, ou seja, qual foi o assert que falhou. Agora, vamos fazer também o outro teste, que é o seguinte. Depois já que public void transferir valor inferior 0. E o que é que eu preciso? Preciso dos meus clientes e das minhas contas bancárias. Valor transferência será igual a menos 50 e
isto depois vai falhar, não é? Porque nós temos aqui indicação se o valor a transferir for inferior ou igual ao saldo. Nós não estamos a verificar nada, mas pronto, já corrigimos depois. O objetivo do teste é justamente esse, é chegarmos à conclusão que há problemas no código, não é? Ou que não há problemas no código, e corrigir ou não corrigir. Transferir, valor de transferência, conta de destino. Agora, par expected value, eu vou copiar aqui. Mas posso fazer isto assim. Expected value, eu quero que não aconteça nada. Portanto, se passar um valor negativo de transferência, eu não quero que sejam criadas aqui valores ou destruídos valores sem sentido. Portanto, o que eu vou fazer é garantir que a conta de origem mantém os 200, a conta de destino mantém os 200 e estes dois assert are equal. Pronto, tenho aqui o meu teste criado para o cenário de valor inferior a 0. Portanto, todos os meus testes já correram, menos estes dois. Vou fazer aqui teste. Run all tests. O primeiro vai passar e o segundo vai falhar. Este passou. Acho que este passou. Aliás, este passou. Porque se o valor a transferir for inferior ou igual ao saldo, levantamos e depositamos. Ok, sim. Ok. Faz sentido, eu não me estava a lembrar disto. Porquê é que isto está a acontecer? Porque as validações acontecem no método de levantar e no método de depositar. Portanto, eu aqui já estou a verificar se o valor a depositar é superior a 0 e já estou aqui a verificar se o valor a levantar é superior a 0. Portanto, em última instância, mesmo que aqui chegue um valor negativo, chega ao levantar, não faz nada, chega ao depositar, não faz nada e retorna um true na mesma. Mas não é uma coisa fixe, digamos assim. Porque eu vou ter aqui um retorno de um true e na prática foi um false. Não é? Poderia retornar um false. Portanto, poderia estar aqui algo como valor a transferir maior do que 0. Portanto, os nossos testes passam, mas isso não invalida que nós não tenhamos um problema no nosso código, não é? Porque eu aqui só estou a contemplar o cenário final em termos de origem e destino, mas, como vocês veem, eu estava a retornar um true. Eu estava a retornar um true quando não havia essa necessidade, não é? Eu podia estar aqui a induzir um user interface em erro por retornar este true que não deveria ser retornado. Portanto, mais uma vez se vê que os testes passam, o comportamento do nosso código a este nível é ok, o comportamento do método funciona, não quer dizer que não existam mais problemas. Está bem? É importante mantermos isto em perspectiva. E os testes ajudam realmente a termos essa possibilidade de análise e contemplarmos se as coisas estão a funcionar de uma forma gritante ou se temos apenas um bug no nosso código. Eu até poderia a seguir testar o próprio output disto. Imaginem, eu não fazia esta correção aqui ainda. Já vê isto. Não era aqui, desculpa. É aqui. Eu não corrigia isto. Mas eu queria testar se o return desta função era o correto ou não. E eu vou criar um test method novo, que vai ser test method public void transferir e o que eu estou a testar é o retorno numa transferência inválida. Aqui isto.
Portanto, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de algo deste género. Portanto, conta de origem, conta de destino, um valor de transferência inválido e executar isto. Agora, o meu expected value vai ser outra coisa. E o meu actual value também vai ser outra coisa. Portanto, eu vou ter que dizer que var expected value equals false. Eu posso deixar aqui. Isso é o meu expected value false. O meu actual value é o que é devolvido pelo transferir. Também poderia fazer um assert is false ou assert is true, em vez de fazer aqui o expected value. Posso fazer isso para vocês verem isto de outra forma. Em vez de termos aqui o actual value, vou pôr result. Seguir, faço um assert, ponto, is false. E vamos por aqui o result. E desta forma eu tenho que ter a garantia que este teste falha, não é? Porque eu não corrigi aqui, estou a devolver um true. Vamos ver se isso acontece. Run all tests. Eu tenho o Test Explorer aqui. Portanto, e vocês veem que este teste falhou. Ou seja, independentemente de o comportamento de saldos estar ok, o retorno não é o que nós queríamos, porque o assert is false failed. Ou seja, nós estávamos à espera de um false aqui e nós recebemos um true. Ou seja, recebemos um true que a operação correu bem, o que não é o caso. Como é que eu faço? Porque é que a operação correu true? Porque, independentemente de tudo, a validação é feita aqui, mas no final há um true a ser devolvido. Portanto, o que eu precisava de fazer aqui era algo como valor a transferir superior a 0, corro os meus testes outra vez e veem que o retorno da transferência inválida já é um false conforme aquilo que nós precisávamos. Portanto, o que é que nós conseguimos fazer com estes testes? De forma rápida e garantir que ao mexermos numa parte do código não estragamos outra, conseguimos de forma rápida testar vários cenários para o depositar e o levantar, identificar problemas, corrigir esses problemas e, essencialmente, garantirmos que daqui para a frente, sempre que estes cenários forem testados, podem ser testados em milissegundos, 28 milissegundos para eu testar todo este conjunto de testes. Não é? Portanto, muito rápido, em vez de eu estar a testar tudo end-to-end, digamos assim, ou num teste funcional em que tinha que me logar na aplicação e navegar e fazer, e depois apagar. Esqueçam isso. Não há essa necessidade para este tipo de testes que nós precisamos, que é a classe funciona como é suposto ou não. Sim, então criamos unit test em milissegundos e resolvemos logo este problema. Os outros testes, numa vertente end-to-end e tudo mais, pronto, havemos de... Porque lá está, este que eu testei aqui, provavelmente nos testes unitários não iam passar, mas quando alguém fizesse um teste end-to-end, se calhar não ia ver a mensagem de erro, porque isto não devolvia um false. E só era apanhado nessa circunstância. Apesar de o código estar a funcionar, estar a fazer aquilo que nós queremos e nós testarmos, não conseguimos chegar a todas as variáveis, a todos os cenários. Nós vamos criando aqui cenários, vamos testando, mas há sempre qualquer coisa que escapa. É perfeitamente normal. E os testes servem justamente para apanhar essas circunstâncias e corrigirmos antes de uma coisa destas chegar à produção, ou mesmo a QA, ou o que seja. Tá bem? Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar?
Não? Ok. Então, deixa-me só parar aqui a gravação também.